Bom dia, ontem nós tivemos a prova de técnico do TJ do Distrito Federal, houve também a prova de analista, mas nós vamos comentar hoje uma questão a respeito de direito penal que chamou bastante atenção. Eu percebi que há uma certa aflição em relação ao tema tratado nessa questão, que é sobre norma penal em branco. Vamos dar uma olhada no quadro para a gente visualizar ali o que nós tivemos nessa prova a respeito desse tema. Então vamos lá. TJ, Distrito Federal, prova de técnico 2022. A questão é a seguinte: norma penal em branco é aquela que contempla uma sanção, mas apresenta hipótese fática imprecisa ou incompleta. Para devida aferição do preceito primário, requer o socorro de outra norma. Sobre a norma penal em branco, é correto afirmar que, dois pontos. Primeiro aspecto que a gente tem que chamar atenção em relação a essa questão. O comando, ele afasta a possibilidade de termos aquela chamada norma penal em branco às avessas, a norma penal em branco ao avesso. O que é isso? O que significa isso? Quando a gente pega certos tipos penais, nós vamos encontrar o preceito primário íntegro, não dependendo de qualquer complemento para sua compreensão, para sua aplicação. Entretanto, o preceito secundário, aquele que prevê a consequência jurídica, aquele que prevê a pena, nos remete a outro dispositivo, nos remete a uma outra norma. Aqui a doutrina às vezes chama de norma penal em branco às avessas, norma penal em branco ao avesso. Quando eu olho a obra do professor Luiz Regis Prado, ele trazendo ali a colação autores europeus, ele diz, olha, neste caso, nós não temos tipicamente uma norma penal em branco. O que nós temos ali é uma norma imperfeita, com uma imperfeição na sua estrutura. Mas a questão ela não entra nessa discussão. Ela já afasta a possibilidade de falarmos de uma norma penal em branco às avessas, norma penal em branco ao avesso. E por que afasta? Porque no comando da questão fica muito claro que a organizadora está perguntando da definição imprecisa do preceito primário, ou seja, do preceito onde se descreve a conduta delituosa. Então, não está de modo algum se reportando a uma norma penal ao avesso, a norma penal às avessas, ou norma imperfeita na visão do professor Luiz Regis Prado. Eu particularmente entendo também que nestes casos, onde o preceito secundário ele traz ali uma remissão a outra norma, nós não estamos diante de uma norma penal em branco. Eu tenho uma norma imperfeita com um problema na estrutura, onde ela prevê a conduta no preceito primário e no preceito secundário estabelece como consequência jurídica pena definida em um outro crime, em outro tipo, em outra norma. Então, aí nós temos, na verdade, uma imperfeição. Mas, de todo modo, a questão não nos remete a isso. Vamos lá. Vamos partir do pressuposto, então, de que a questão está tratando da norma penal em branco, onde há imperfeição na descrição fática, ela é imprecisa, ela é incompleta, portanto, o preceito primário depende de socorro a outra norma para ser compreendido, para ser, de fato, aplicado. Vamos às alternativas. A complementação pode ser geral, extensiva ao todo do preceito primário? Errado. Quando se fala de norma penal em branco, o núcleo da norma, ou seja, o núcleo da norma proibitiva, tem que estar estampada na norma penal, na lei penal, a ser complementada. Eu não posso relegar ao complemento toda a definição do preceito primário, de maneira alguma. Aí nós teríamos afronta ao princípio da legalidade. Então, se eu estou falando de norma penal em branco, que há uma imprecisão, que há uma lacuna no preceito primário, eu não posso dizer que o complemento será geral e extensível a todo o preceito primário. De modo algum, senão aí eu tenho afronta ao princípio da legalidade. Na verdade, quando eu tenho a norma penal em branco, o complemento tem que respeitar, ora a expressão que nós vamos usar, tem que respeitar o núcleo essencial da norma proibitiva prevista na lei penal. E é exatamente isso que nós vamos encontrar nesse momento. Observemos lá a próxima alternativa. Letra B.
A complementação pode ser geral, extensiva ao todo do preceito secundário. Ora, aqui, quando eu falo preceito secundário, estou falando daquela norma penal em branco, ao avesso, às avessas. Mas a gente já percebe que no comando já está afastado isso. Ou seja, ele já está dizendo, norma penal em branco, qual é? É aquela que traz uma imprecisão no preceito primário. Ponto. Afasta essa possibilidade de termos a norma penal em branco ao avesso, às avessas. E você deve estar se perguntando, ora, me dê um exemplo de uma norma penal em branco ao avesso ou às avessas para quem admite a existência dessa norma. Vejamos o que nós temos aqui no artigo 304, que fala do uso de documento falso. Ele fala, fazer o uso de qualquer dos papéis fabricados ou alterados. Está aqui, ó. A que se refere ao artigo 297 a 302. Pena acominada à falsificação ou alteração. Portanto, aqui eu tenho um preceito secundário que nos remete a uma outra norma. Aqui, para Luiz Regis Prado, eu estou diante de uma norma imperfeita, com a estrutura imperfeita. Para alguns autores, estamos diante de uma norma penal em branco às avessas ou ao avesso. Entretanto, o comando da questão já deixa muito claro que não interessa para a questão essa norma ou esse tipo de norma, porque no comando ele já nos reduz o raciocínio. Ele fala, olha, preste atenção, eu quero saber tão só da norma penal em branco cuja imprecisão está no preceito primário. Ponto. Agora vamos lá. Letra B, então, a gente já afasta nesse momento também. Então, letra B está fora. Letra C. O objeto da complementação deve estar relacionada à atualização do núcleo verbal. Errado. O núcleo verbal é o núcleo essencial que estará onde? Que estará descrito na norma penal. Letra C. A definição do núcleo essencial do delito é tarefa que cabe ao legislador. Perfeito. Ou seja, a definição do núcleo essencial do delito, ou seja, a definição do núcleo da norma proibitiva tem que estar prevista em lei, na lei penal, na lei que depende de complementação. A mim parece que esse será o gabarito trazido pela organizadora. Caso não o seja, é possível termos aí recurso em relação a essa questão. E a letra E, finalmente, vamos fechar. Letra E. O início da descrição da conduta proibida, como a previsão do núcleo de tipo, pode ser complementado. Ora, quando se fala de complementação, estou falando de complementação, não do núcleo da norma proibitiva. Então, gabarito, a mim me parece, a alternativa D será o gabarito. Caso não o seja, nós teremos aí a possibilidade de recurso em relação a essa questão, em relação a esse tema. A respeito do tema, deixa eu abrir aqui, deixa eu ver se eu consigo fazer isso. Eu quero mostrar a vocês só uma observação. Vou trazer aqui essa página para o lado. Vamos ver se eu consigo capturar essa tela na íntegra. Vamos ver se eu consigo trazê-la na íntegra. Deixa eu puxar aqui, estou ajustando só a tela para a gente tentar visualizar. Aqui é a obra do professor Luiz Regis Prado. Vou tentar ali abrir esse quadro. Vamos ver. Ah, tá, consegui. Olha o que nós temos aqui. Preste bastante atenção no que ele diz. Vamos lá, ele está tratando aqui da norma penal em branco. Ele traz o conceito de norma penal em branco e tal. Aí ele vem e diz, nesse passo, convém ainda aclarar que a noção de lei penal imperfeita não se identifica com a lei penal em branco. A lei penal estruturalmente incompleta, também conhecida como lei penal imperfeita, é aquela em que se encontra prevista tão somente a hipótese fática, o suposto incriminador, ou seja, o preceito primário, sendo que a consequência jurídica, isto é, a pena, se localiza em outro dispositivo da própria lei ou em diferente texto legal. E ele traz como exemplo a lei que trata do genocídio, e o exemplo ele traz o artigo 304 do Código Penal. E ele diz que, nesse caso, não se trata de uma norma penal em branco, não se identifica com a lei penal em branco.
Tá bem? E é exatamente isso que a questão está nos trazendo. Apesar dela não entrar nessa discussão, ela de fato, no comando, ela reduz a possibilidade de alargarmos o conceito de norma penal em branco. Por quê? Porque ela define norma penal em branco é aquela que traz uma imprecisão no preceito primário, na hipótese fática, no suposto incriminador, ou seja, no fato que eu tenho mencionado ali, e não no preceito secundário, afastando assim a existência da chamada norma penal em branco às avessas, norma penal em branco ao avesso. Na verdade, nós devemos aqui aderir aos ensinamentos trazidos pelo professor Luiz Regis Prado, falando que estamos, de fato, nesta situação diante de uma lei penal imperfeita com problema na sua estrutura. Então, o gabarito da questão, alternativa D de dado. Caso não venha esse gabarito, no gabarito oficial, há a possibilidade de recurso, tá bom? É isso aí.